Graça e paz, meus irmãos. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um momento com Deus Pai e nós lemos no outro vídeo a respeito de Deus escolher Davi e hoje eu vou estar lendo um versículo da Palavra do Senhor no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 16, versículo 6 a seguir, que diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, aqui pela palavra do Senhor, nós vemos o profeta Samuel indo ungir um rei para Israel. O nome desse rei seria Davi, um dos filhos de Jessé o belemita. E a Bíblia diz que ele, na hora que ele entra na casa de Jessé, ele tem aquela conversa com eles, mas antes de tudo, a palavra do Senhor diz que ele na hora que ele vê Eliabe, ele pensou no seu coração: opa, é esse que o Senhor quer ungir. Porque Saul era um homem alto, era um homem belo, um homem de boa aparência. E a Bíblia diz que ele estava prestes a ser, quando ele foi ungido, era um homem ali que se diferenciava dos demais. No meio do povo ele era o mais alto do que as outras pessoas. E de repente esse homem se tornou rei, a multidão ficou feliz e tudo mais, mas infelizmente ele acabou falhando no seu reinado, no seu processo, no início da caminhada dele, naquilo que Deus tinha para fazer com ele. E aqui agora Samuel se depara quase com a mesma situação, e aí o Senhor traz uma advertência para ele, falando: ei, Deus já sondou o pensamento. Samuel falou: não considere a aparência nem a altura dele, pois eu já rejeitei. Eu não vejo como vê o homem. O homem, ele vai sondar, irmãos, a estrutura, a aparência, as roupas, as vestes. Porém, o Senhor, ele sonda dentro de nós, o coração, como é lá por dentro. A aparência ali, aparência você consegue arrumar, você consegue ajeitar, você consegue vestir uma roupa diferente, fazer uma barba, tirar a barba, colocar barba, e não interessa, né? Você consegue ajeitar. Porém, o que está no coração do homem é só Deus que vê, é só Deus que sabe o que realmente nós carregamos aqui dentro. E é por isso que Deus falou: eu não vejo como o homem vê, não vejo como você vê, Samuel, porque nós homens somos falhos. Às vezes nós se deparamos na aparência e julgamos pela aparência, sendo que o Senhor fala: julgue não pela aparência, mas pela reta justiça. Então, às vezes você vê uma pessoa que está maltrapilho ou uma situação complicada e você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando. Às vezes nós julgamos já de cara, mas só Deus sabe. Às vezes tem aquela pessoa bem vestida, bem ajeitada, e a vida dela como que está? Dentro, o que ela faz? Só Deus sabe. Então não podemos julgar segundo a aparência. Por isso que Deus falou isso para Samuel, porque Davi, ele era de uma estatura menor que seus irmãos. Ele era novo, ruivo, era o caçula, né? Você vai ver em Crônicas que passa os 7 filhos e Davi foi deixado por último para passar diante de Samuel, porque nem eles acreditavam que seria ele. Só que em Crônicas você vai ler que Davi era o 7º filho. 7 na Bíblia é o número da perfeição de Deus. Já estava marcado que seria aquela criança, aquele jovem agora, que já era um jovem, e ele seria algo ali que já estava no coração de Deus, porque a Bíblia diz que ele foi considerado segundo o coração de Deus, e ele se tornou um dos maiores reis de Israel, né? Foi muito honrado por Deus, muito abençoado, né? E Deus honrou o reinado dele. Por um momento Davi teve uma falha, mas ninguém é perfeito nessa terra, né? E se arrependeu, não caiu no mesmo erro, na mesma tecla, e começou a servir a Deus, continuou, morreu velho, em boa velhice,
Deus o conservou, né? Foi um homem muito guerreiro. Ou seja, meus irmãos, às vezes nós olhamos para a aparência. Eu quero dizer para você nesse dia, não olhe para a aparência. Não sonde ali a aparência, porque só Deus que sonda o coração. Às vezes aquela pessoa que você despreza ou menospreza, ali está um guerreiro, ali está um homem, uma mulher de Deus, alguém do Senhor, um escolhido do Senhor, que Deus pode fazer uma grande e maravilhosa obra. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, te guarde e que independente do que você esteja vivendo hoje também, o Senhor te diz para você não desistir, o Senhor te diz para você não desanimar e para você não parar. Continue perseverando que Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, meus irmãos.